A história do rei Davi é uma das mais ricas e fascinantes narrativas da Bíblia, refletindo aspectos profundos da fé, coragem, arrependimento e liderança. Ela está registrada principalmente nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, além de ser mencionada em outros livros e nos Salmos. Aqui está um resumo da história de Davi, com destaque para os momentos mais marcantes de sua vida e uma lição sábia no final. 1. A unção de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, um homem da tribo de Judá. Em um momento de crise para Israel, o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o novo rei, pois o rei Saul, a princípio escolhido por Deus, tinha se afastado da vontade divina. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele viu os filhos mais velhos e pensou que um deles seria o escolhido, mas Deus lhe revelou que não era nenhum daqueles. Por fim, Davi, o mais jovem e aparentemente insignificante, foi chamado e ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. 2. Davi e Golias. A primeira grande prova de Davi veio quando ele ainda era um jovem pastor. Israel estava em guerra com os filisteus, e o gigante Golias, um guerreiro imponente, desafiava os israelitas a um combate. Nenhum soldado israelita teve coragem de enfrentá-lo, mas Davi, com fé inabalável em Deus, se ofereceu para lutar contra o gigante. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, Davi derrotou Golias com um único golpe, mostrando que a força de um homem não está em suas armas, mas em sua confiança em Deus. 3. Davi na corte de Saul. Após a vitória sobre Golias, Davi se tornou uma figura importante em Israel, e o rei Saul passou a vê-lo com inveja. A popularidade de Davi cresceu, o que provocou os ciúmes de Saul. Apesar de Davi ser leal a Saul e lutar por Israel, o rei ficou obcecado pela ideia de matar Davi, vendo-o como uma ameaça ao seu trono. Davi fugiu e viveu por muitos anos como fugitivo, escondendo-se em cavernas e em terras estrangeiras. 4. A morte de Saul. Saul, depois de uma série de falhas, morreu em batalha contra os filisteus. Com sua morte, Davi, já consagrado como ungido de Deus, se tornou o novo rei de Israel. Primeiramente, foi coroado rei de Judá, e, após a morte do filho de Saul, Isbosete, ele se tornou o rei de todo Israel. Sua ascensão ao trono representou uma nova era de unidade para Israel. 5. O reino de Davi. Sob seu reinado, Davi consolidou o reino e expandiu suas fronteiras, derrotando várias nações inimigas. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, buscando aproximar-se de Deus e garantir a prosperidade de seu reinado. Davi também fez planos para construir um templo em Jerusalém, embora Deus tenha dito que seria seu filho Salomão quem o construiria. 6. O pecado de Davi. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não era perfeito. Um dos momentos mais trágicos de sua vida foi quando ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de Urias, um de seus valentes. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou encobrir o pecado, e, quando falhou, mandou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde morreu. O profeta Natã repreendeu Davi por seu pecado, e ele se arrependeu profundamente, clamando a Deus por perdão. Embora Davi tenha sido perdoado, as consequências de seu pecado afetaram sua vida e seu reinado, trazendo-lhe sofrimento e conflitos em sua família. 7. Os conflitos familiares de Davi. Após o episódio com Batseba, Davi enfrentou tumultos dentro de sua própria casa. Seu filho Amnon estuprou sua irmã Tamar, o que gerou uma série de vinganças e disputas entre os filhos de Davi. Absalão, outro filho de Davi, rebelou-se contra o pai e tentou tomar o trono. Davi, embora profundamente magoado, teve que fugir de Jerusalém para salvar sua vida. Eventualmente, Absalão foi derrotado, e Davi retornou ao seu reinado. 8. A velhice de Davi e a ascensão de Salomão. Na velhice, Davi teve de lidar com a ameaça de seu filho Adonias, que tentou se autoproclamar rei. Porém, com a ajuda de sua esposa Batseba e do profeta Natã, Davi garantiu que Salomão, seu filho com Batseba, fosse coroado como seu sucessor. Antes de morrer, Davi deu instruções a Salomão sobre como governar com sabedoria e fidelidade a Deus, e morreu em paz, sendo sepultado na cidade de Davi. Lição sábia. A história de Davi nos ensina muitas lições, mas uma das mais profundas é sobre a importância do arrependimento e da misericórdia divina.
Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi falhou gravemente em momentos cruciais de sua vida. No entanto, ele nunca se afastou completamente de Deus. Quando confrontado com seus pecados, Davi se arrependeu sinceramente e buscou o perdão de Deus, que o concedeu. Isso nos lembra que, mesmo em nossos erros e fraquezas, se buscarmos a Deus com um coração sincero e humilde, Ele nos perdoará e nos dará uma nova chance para recomeçar. A misericórdia de Deus é mais poderosa que qualquer falha humana, e sua fidelidade nos sustenta em todas as estações da vida. A vida de Davi, com suas vitórias e derrotas, é um reflexo do que significa viver com fé, com arrependimento, e buscar a sabedoria e orientação de Deus em todos os aspectos da vida. Curtam nossos vídeos e sigam nosso humilde canal de lições bíblicas. Obrigado.